Estamos aqui com o terceiro episódio do Bubi Talks Podcast. Eu, Renata Rossini, psicóloga, junto com meu parceiro Marcos Calil, psicólogo. Hoje vamos entrevistar a Zuleide, psicóloga, e vamos falar sobre relações abusivas. Olá, eu sou a Zuleide Ordônio, também psicóloga clínica. Estou na área há 11 anos, a minha abordagem é a TCC. Tenho especialização em saúde mental e gosto muito dessas questões que envolvem transtornos mentais, ansiedade, enfim, todas essas questões é uma coisa que eu gosto muito, que vem muito para mim como para qualquer outro psicólogo, mas tem um quesinho em relações tóxicas, porque é uma coisa que sempre aparece na minha clínica e, de alguma forma, eu acho que é importante falarmos sobre isso. E não esquecer que nós três estudamos neurociência e foi por causa dela que eu comecei a estudar neurociência. Você também estuda? Sim, eu também estudo bastante tempo, Zuleide. Que bom, assim, né, saber disso, que a gente pode ir trazendo informações aí para o público que estiver assistindo. Por causa da Zuleide. Então, super interessante. Sim. Zuleide, você começou abrindo aí o programa falando das relações tóxicas. Sim. Ou relações abusivas, a gente até nos bastidores ficou conversando sobre isso, né, com a Renata. Essa diferença, né? Essa diferença. Tóxico, abusivo. Tóxico. E o que é uma relação abusiva, né? Pra gente abrir o programa e pensar aí, assim, né? Então, uma relação abusiva é aquela relação assim, que uma pessoa, às vezes até as duas, né? Porque tem muitas relações que ambos são tóxicos um para o outro, mas é aquela relação que tem muito aquela questão de poder, de controle, da pessoa estar ali querendo, sabe, cercear a liberdade do outro. Então, é aquela relação que sem a pessoa perceber, ela, aos poucos, ela vai ficando numa situação que ela vai deixando de ser ela. Porque o outro sempre está colocando o que ela deve fazer, o que ela deve vestir, como ela deve agir. Então, assim, tem várias situações e indícios, né, que é importante a pessoa se atentar, porque, às vezes, é muito fácil você entrar numa relação abusiva, mas sair é extremamente difícil, né? A gente fica muito preso dentro da situação, muito difícil, às vezes, para a pessoa que está sofrendo com uma relação abusiva perceber, assim. Então, sim, sim. Mesmo porque, geralmente, quem entra numa relação abusiva, na verdade, de alguma maneira, ela já viveu algum tipo de abuso lá atrás, né? Então, são situações que a pessoa, às vezes, ela tem aquela crença de desvalor, de desamparo. E ela repete o padrão. Exatamente, ela repete padrão. De uma maneira muito inconsciente, se eu não tive amor lá atrás, ou se a minha visão de amor é com muito sacrifício, é com muita doação, é com muita dificuldade, então uma pessoa que me dá um pouquinho, uma migalha, ela já acredita que, nossa, então assim, aquelas crenças voltam e aí ela se apega. Geralmente são pessoas que têm mais baixa autoestima, são pessoas que geralmente têm dúvida do seu próprio valor, porque isso já foi internalizado desde a infância. Por isso que é tão difícil, porque é uma repetição de um padrão, né, onde muitas vezes é uma teia que a pessoa não percebe. Ela vai fazendo a manutenção da crença. Exato. Né? Então, se ela tem uma crença de desvalor quando ela é pequena, uma família que não valoriza ela, os outros relacionamentos, para ela, é normal ela ter alguém que não valoriza. Exato. Ela está mantendo aquela crença de que ela não tem valor ali naquela relação. Então, isso vai se perpetuando. Exato. Para ela, às vezes, amor é aquilo. Às vezes, para ela, amor, não sabe. Então, às vezes, o amor é aquilo, é briga, é desconfiança, é ciúme, é gritaria, é não respeitar, é não valorizar, é não enxergar, né? Então, para ela, de repente, ela está vivendo algo que já foi comum. Não poder ter o espaço para as emoções surgirem. Exatamente. Né? Ser ouvida, Exato. Ser falada, né? Então, assim, é uma coisa difícil, muito difícil, que, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina, pelo menos na minha clínica. Na tua vivência clínica, você percebe? Vocês, né? Vocês também, como psicólogos, sim, vocês... A gente recebe também. Então, assim, é uma situação que eu enfim, né? É lamentável, mas que a gente tenta fazer aí um papel de minimamente estar, de alguma maneira, divulgando, para ver se as pessoas conseguem, né? Porque eu acho que as relações abusivas, elas estão em todos os lugares. Então, não é só numa relação familiar, né? É uma familiar relação, não, de relação... de relação, tipo, dentro de casa, ou homem e mulher, ou pai e filho, enfim. Tá num trabalho, uma relação abusiva num trabalho, numa amizade, né? Então, tem aí, né, vários tipos,
Dê mais exemplos. Sim. Gente, não sei. Não, as relações tóxicas, né? Na verdade, assim, por exemplo, tem aquela situação... Mas, por exemplo, um chefe também pode ser abusivo, extremamente. Né? Uma mãe pode ser abusiva, um pai, amigos, um chefe, né? Então, sempre vai ser aquela pessoa que, na verdade, às vezes, até porque ela também tem as questões dela, né? Uma pessoa que tem esse perfil abusivo, que é até interessante falar sobre isso, porque geralmente, assim, é meio que eles se conectam. Porque, de um lado, são dores, os dois tiveram dores, os dois tiveram situações difíceis, né? Só que um foi para um lado mais, assim, daquela questão, até por um ego frágil que geralmente tem. Então, assim, tem aquela questão do controle, de querer se sobressair, de querer ter o poder, né? Que também é disfuncional. Sim. E aí você pega uma outra pessoa que tem uma crença mais de submissão, de desvalor, que aprendeu que para ela amar e ser amada, ela tem que se doar absurdamente. Então, fecha. Que é aquele esquema de sacrifício que a terapia do esquema fala. Exatamente. Né? Eu tenho que fazer tudo pelo outro e eu... Exatamente. Nada. Então, assim, mas, como você falou, né, da questão do abuso de relações pai, mãe, enfim, chefe. Então, tem, né, também que vai exercer mais ou menos o mesmo tipo de abuso. Que é aquela coisa, às vezes, da humilhação, sabe? Aquele chefe que faz questão de repente, na frente de todo mundo, humilhar, menosprezar, falar, você é burro, você não sabe, você... Então, assim, na verdade, assim, as relações tóxicas, no geral, eu acho que o que a pessoa precisa perceber é que, assim, são relações que, geralmente, ela sempre vai se sentir muito minada. Talvez ela nem entenda muito bem o que acontece, mas ela sabe que, de alguma forma... Aquilo vai estourar. Ela se sente assim, ela se sente esvaziada, ela se sente ansiosa. Então, assim, são situações que a pessoa não consegue... Ela está num trabalho, por exemplo, ela começa a ficar extremamente desgastada. Às vezes... Ela está em sistema de alerta o tempo inteiro. Exato. Né? Aquele luta e fuga, né? Ela está o tempo inteiro, o nível de cortisol está lá em cima. Exato. E, né, se a gente for falar, né? Sim, na neurociência. Então, é isso. E aí a pessoa tem uma situação que o tempo inteiro eu acho que também é um alerta, assim, por exemplo, em todas as suas relações. Sim. Eu acho que é importante, assim, a pessoa tentar entender o que essa relação me traz, emocionalmente falando. Assim, claro que todas as relações vão existir problemas, enfim, conflitos, isso é natural e normal, todo mundo tem. Agora, é diferente daquela relação que você se sente, assim, por exemplo, sempre em alerta, sempre amedrontada, você não pode ser você. Sim. Que isso é uma outra coisa forte na questão abusiva. A pessoa, ela vai deixando de ser ela. Sim. Ela passa a ser uma pessoa que ela é o que o outro quer que ela seja. E aí ela... filhos de narcisistas. Exato. Né? E por isso que é tão difícil. Porque eu, por exemplo, já atendi pacientes, assim, que tinham uma vida, segundo ela, né? Assim, que era advogada, que tinha uma vida super, sabe? Enfim, bacana. E se envolveu com uma pessoa, casou e tudo mais, que quando ela me procurou, ela não sabia nem quem ela era. Ela não acreditava em mais nada dela, sabe? Então, assim, é aquele exercício de você tentar relembrar e tentar mostrar com fatos quem você era. O que você fez, o que te levou e a partir de que momento? Tava meio tudo junto e misturado. Ela não sabia o que era dela e o que era do outro. Não, na verdade, assim, por quê? Porque a pessoa que é mais abusiva, ela faz o outro acreditar que ela não é capaz. Ela não é capaz, ela não é boa. Sim. Ela sem ele não vive. Não vive. E às vezes o parceiro ou a parceira, a pessoa vai reforçando esse lugar, né? Sim. Assim, você sem mim não vai ser nada. Sim. Você sem mim não sobrevive lá fora. Sim. Você não é nada. Sim. A pessoa vai... de fome. Vai acreditando existe nisso. Esse lugar. Sim, existe. Mesmo porque, assim, é aquela situação de acreditar que para começar, vamos pensar assim numa relação tóxica, você está pensando em relação amorosa. A primeira coisa que o abusador faz, ele começa a tirar a pessoa do convívio dela de todas as situações, social. Por quê? Quanto menos testemunha tiver dessa relação tóxica que possa alertar, melhor. Então, ele começa a afastar a família, amigos. Você acha que inconsciente ou consciente mesmo? Olha, isso é uma coisa que... Porque eu sempre, às vezes, busco até estudar sobre isso, né? E sempre as questões que trazem o seguinte, os dois.
Eu acho que se for ligado a um transtorno de personalidade, talvez possa ser consciente. Então, talvez a pessoa é abusiva e nem sabe que é abusiva e faz inconscientemente. Exato. Porque também tem isso, você tocou num ponto muito legal, que é verdade. Porque, assim, tem muitas pessoas que não é que elas tenham algum transtorno, alguma coisa. Elas só são abusivas porque o outro permite que ela seja. Sim, também. Então, assim, é meio que se pegar, pegou. Se eu deu certo assim, vou continuar assim. Vou continuar assim. E aí passa uma dinâmica que um vai retroalimentando o outro. Sim. Então, às vezes, não é porque a pessoa tem um transtorno, é narcisista, nada disso. Mas, assim, é uma pessoa ali com padrão mais submisso e uma outra com padrão e aquela vai deixando, né? Sim. A pessoa, ela vai deixando, ela vai deixando, ela vai deixando. E quando essa pessoa, que isso também acontece, já aconteceu bastante comigo é até interessante, né? De atendimento. Por exemplo, a pessoa começa a se posicionar de uma maneira diferente. E aí depois a pessoa fala assim, nossa, Zuleide, fulano falou que eu tô muito pior depois que eu comecei a fazer terapia. Ah, claro. Né? Porque tá questionando, né? Não tá fazendo o que o outro quer. E aí eu sempre falo, tá, pior pra quem? Pra ele. Pra ele você vai estar, obviamente. Sim. Você vai estar muito pior. Por quê? Você tá passando a existir de uma nova forma. E é isso que a pessoa que vive nessas relações precisa tentar entender e buscar. Porque quanto mais ela vai conhecer o valor que ela tem, menos ela vai se submeter a uma pessoa dizendo que ela, por exemplo, não é o que ela pensa que ela é. Sim. Porque começa a deixar a pessoa em dúvida, né? Então, assim, e aí muitas vezes quando o outro, o abusador, né, percebe que ela tá de uma maneira mais lúcida, ele começa a mudar. Uhum. A gente não muda ninguém, mas a nossa mudança... Sim, muda o outro. Muda o outro. E você acha que, por exemplo, a pessoa, para sair dessa relação, ela precisa, tipo, vou separar desse relacionamento, vou pedir demissão da empresa, ou não? Ou ela consegue, mudando a atitude dela, não sendo mais, sei lá, submissa ao chefe, não aceitando tudo que o marido fala, sei lá, alguma coisa assim, ou tudo que a mãe impõe, ela consegue mudar e continuar nessa relação? Ou não? Depende. Assim. A palavra mágica dos psicólogos. Não, mas é porque assim, ó, vamos pensar assim. De uma pessoa que ela tem traços mais abusivos, mas ela é uma pessoa ainda, digamos, que tem esse perfil, como a gente conversou agora, que não tem um transtorno. É mais fácil. Essa pessoa vai colocar limites, porque eu acho que a questão é essa, quanto mais você coloca o seu limite, mais o outro percebe e ele também recua e respeita. Agora, quando a gente fala de uma pessoa que tem um transtorno narcisista, aí a coisa é mais complicada. Aí a pessoa ela tem que se blindar, sim, entender que aquilo não é dela, mas ao mesmo tempo é meio que dar murro em ponta de faca, né? Então, às vezes, aquilo vai adoecer muito mais... do que ela realmente tentar fazer o caminho e ir embora. É que muitas vezes a pessoa consegue sair, né? Tipo, se peço demissão, separo do marido, enfim. Mas e se é uma mãe? E se é a mãe? Né? E se é a mãe? O que você faz? Então, né? Se é uma mãe, né? Se é um pai, se é uma família, de novo, se é uma mãe narcisista e a pessoa já tem uma condição no sentido financeira, já é uma pessoa adulta, mesmo sendo mãe, porque as pessoas também têm aquela idealização que mãe é o ser mais maravilhoso do mundo, que faz defeito, tudo, não tem problema nenhum. A gente sabe, em consultório principalmente, que a realidade é muito diferente, né? Eu atendo criança. Exatamente, é muito diferente. Então, assim, eu acho assim, quando é criança, infelizmente, não tem o que ser feito, né? Ela está totalmente ali na submissão daquela pessoa. Agora, quando a pessoa é uma pessoa já adulta, que ela tem... alguma forma, ou se não tem, eu acho que é a forma que ela tem de buscar a independência dela, porque quando é realmente um transtorno narcisista, aí, assim, o ideal é zero contato. Né? É rompimento total. Às vezes é difícil, né? É difícil. Romper com uma mãe, um pai, um irmão. É difícil. Mas aí é que tá, talvez, por essa questão que a gente tem muito social, né? De que, porque assim, ok... Como assim você vai romper com a sua mãe? Exatamente. Se é uma mãe que é péssima, abusiva, tóxica, esse você vai ficar até quando? discurso, ele é muito delicado, gente. É muito delicado, que gera muita culpa. Sim. Gera muita culpa nos filhos. Sim. E vejo que eles ficam muito presos já nessa relação. Sim. E quando já viram jovens adultos, começam a ter independência, a gente sente que eles têm mais dificuldade de ir para a vida, né? Porque é uma mãe que mina essas...
uma mãe ou um pai. A gente está falando da mãe, e tem um ponto aí com as mães narcisistas, ou assim, a gente fala do narcisismo aí que você tocou, Zuleide, acho que super bem. E a gente não fala dos pais narcisistas também, né? Tem o pai também, que muitas vezes fala, não, você não precisa fazer uma faculdade, você não precisa daquele trabalho, por que você está estudando tanto? Porque no fundo... Ele quer aprender, né? É o controle. É o controle. Ele precisa do suprimento dele, né? Zuleide, você tem casos bastante no consultório também, desses casos familiares, e difícil manejar esse tipo de caso, né? É muito difícil. É muito difícil por quê? Porque o que acontece? Por exemplo, já tive situações de pacientes com mãe extremamente complicadas, né? E é isso, porque assim, é muito difícil, porque a pessoa, ela entende, claro que ela entende, ela começa depois de muito tempo de terapia, entender e conseguir separar, né, aquela situação, aquela forma da mãe ser, mas ao mesmo tempo é isso, mãe tem uma questão muito forte na vida de qualquer pessoa. É muito forte, né? Por quê? Porque tem toda uma idealização, porque é aquela coisa mesmo do amor. A culpa, a culpa. Então, assim, fica uma coisa muito ambígua, porque assim, eu sei que ela me faz muito mal, mas ao mesmo tempo, eu acho assim que talvez, né, e essa é a minha visão, para a pessoa, eu acho que ela ama, mas na verdade eu acho que ela ama a idealização da mãe. Não é a mãe. Porque eu acho que a gente ama... E a mãe real. Exato. Porque, assim, para a gente amar uma pessoa, a gente ama essa pessoa pelo que ela é, pelo que ela faz. Aquela história, a gente recebe o que a gente dá. Se a gente recebe amor, a gente vai ter amor. Se a gente recebe indiferença, se a gente recebe... Então, assim, só que a sociedade fala pra gente que a gente não pode falar que a gente não ama a nossa mãe. Sim. Eu amo minha mãe. Mesmo se a mãe não dá amor e indiferença, negligencia, tudo, exatamente, você tem que amar. Só que assim, os pais, não só a mãe, o pai também, né? Exato. Exato. E eu acho assim que as mães, na verdade, assim, e não é que os filhos, eles falam, eu amo, e eu acho que ama, mas assim, eu acho que ele ama o ideal. O que eu gostaria de ter que eu amo, não o que eu tenho. Muito forte, né? Isso. Entendeu? E esse alinhamento dessa expectativa com a realidade que ele tem. E quando ele percebe isso, que assim, eu sou uma criança que estou com um pai ou uma mãe narcisista ou com uma relação abusiva, isso vai prejudicar meu desenvolvimento e tudo, né? De alguma maneira, Zuleide. Quando ele percebe isso, como tem um momento chave ou individual de cada um, como você vê isso, assim, Zuleide? Assim, eu acho que tem um momento, claro que cada um. Porque terapia é muito, muito uma questão assim, né? Vocês atendem e vocês sabem como que é. Tem aquelas pessoas que em pouco tempo elas conseguem entender. Tem aquelas pessoas que no meio do caminho, elas, justamente por estarem entendendo, a dor é muito forte, elas recuam. E às vezes preferem, né? E tem aquelas que levam um tempo maior mesmo para entender tudo. E assim, eu já tive pessoas que levaram tempo, mas que entenderam, e que assim, e aí é aquela situação assim, por um lado, é um alívio muito grande no sentido de falar, então era isso? Então o problema não era eu? Então não era eu que era essa filha horrível? Não era eu que era esse filho péssimo? Então assim, tem um alívio de entender isso, sim, mas obviamente tem um pesar e uma incredulidade, sabe? De falar, mas é isso? Será que é isso mesmo? Porque, tipo, eu vivi tanto tempo assim, e geralmente mais adulto, né, que percebe. Ah, não, mesmo porque, gente, eu não atendo criança, né? Não, mas você atende adolescente. Eu atendo... adolescente, sim, mas talvez nem tanto essa percepção. Tenha, mas o adulto que consegue, né, já tá com toda a estrutura formada e consegue entender melhor tudo, isso, né? Agora, claro, que o trauma que fica, imagina, a pessoa que tem relações assim desde... Isso, os traumas e consequências. Gente, né? É uma coisa assim, de certa forma, para a vida, né? Claro que a gente trabalha e tudo mais, mas assim, a gente sabe que de acordo com o que a pessoa vive, o trauma que ela tem é uma marca que faz no cérebro. E, né, e tá ali registrado. Claro que a gente trabalha para reorganizar, para a pessoa dar um novo olhar para aquela situação, né? Porque o problema não é o que aconteceu, mas é o que você... É a forma que você enxerga. Né? E a forma, o evento em si não é um problema. Sim. Mas o que vai fazer a diferença
a forma que você vai enxergar aquele evento. Então, aquela assim... questão que eu sempre falo para você, o que você faz com o que a vida fez de você? Exato. O que você faz, né, com o que a vida Exato. fez? Tem uma frase certinha que fala mais ou menos isso, né? Então, assim, mas claro que vai gerar um trauma, claro que... mas isso a gente também está falando de situações específicas, assim, de um caso mais grave, de situações de relações narcisistas, vamos dizer assim, né? Agora, eu sempre falo, pai e mãe, antes da gente ser pai e mãe, a gente é humano. Sim. A gente tem defeito. Não tem manual. E eu sempre falo para os meus pacientes todos, eu falo, gente, a gente busca lá atrás, não é jamais para colocar a culpa em pai e mãe, porque eles também tiveram as questões deles. Eles também, né, tiveram. Então, assim, a questão não é essa. A questão é para você entender o histórico e para você separar o que é meu e o que é deles. Isso eu faço bastante com os adolescentes. Né? É só para eu entender a história, é para eu entender a minha história, mas não porque tem muitas aquelas pessoas também que né, a gente, enfim, tem isso. Mas é porque meu pai, minha mãe... Não. Ok, pode até ser que em algum momento eles fizeram de uma forma que te machucou, que te trouxe algum trauma, tá? Só que hoje, com uma cognição, com uma condição adulta, você tem essa condição de entender que esses pais são humanos. Sim. Tá? E que é você que tem que buscar alguma coisa para melhorar a tua história. É a responsabilidade tua, porque senão também fica muito aquela coisa de querer se vitimizar e se justificar, né? É um ganho secundário, né? É Exato. fácil viver escondido atrás de tipo, eu tenho aquele trauma, então a vida inteira. Minha mãe é ruim comigo, meu pai, meu chefe é abusivo, mas eu continuo naquele trabalho, né? Me vitimizando e não faço nada com aquilo. Exato. Então, assim, é uma situação que acho que... E é isso, né, gente? Acho que as relações, no geral, infelizmente, a gente vive muito isso, né? Uhum. Sim. Os leigos estavam falando do trauma e também dessa maneira que a pessoa elabora esse trauma, que ela, então, vivencia o fato de por exemplo, num casal, houve um abuso, assim, por exemplo, uma agressão, um nível de violência, né, que a gente pode falar que a gente está falando de relação abusiva e relações tóxicas e existem violências dentro desses relacionamentos, né? Sim. Às vezes violência verbal, às vezes violência física, psicológica. Violência psicológica que até é um pouco mais difícil porque ela não tem esse sinal tão claro, né? Mas que destrói tanto quanto. Que destrói tanto quanto. E essa pessoa, quando ela faz essa elaboração do trauma, você já percebeu alguma coisa do tipo da pessoa ter uma espécie de refém, assim, dela se colocar como uma refém que não consegue sair daquilo, mesmo sendo muito horroroso aquele cenário? Sem dúvida nenhuma. Né? Ela se habitua com aquele nível de violência, com aquele nível de agressividade. E como você faz para mostrar os sinais para ela? Então, gente... Quando a pessoa realmente não está enxergando. Então, aí geralmente eu busco muito aquela questão do... me fugiu do socrático? Debate socrático, questionamento diálogo, socrático. Né? Questionamento socrático, né? Então, assim, claro que são situações... Vamos pensar. Ele me bate, mas é porque ele fala que eu gritei com ele. Ele inverte essa posição. Exato. Aí, de repente, falo, tá, mas assim, se ele gritar com você, você vai bater nele? Entendeu? Então, assim, tentando e mostrando para a pessoa e percebendo, porque ela fica tão alheia, ela fica tão envolvida naquele abuso, que ela é como se, assim, se ela fosse abduzida dela, sabe? Sim. Então, assim, ela não consegue mais se atentar. Então, é uma coisa muito de formiguinha. E uma outra coisa também, gente, por que é tão difícil? Primeiro que essa pessoa está sem rede de apoio. Porque ele já... Minou tudo. Aí, que ela passa a acreditar? Bom, tá ruim com ele, mas se eu não tiver ele, vai ficar pior. E uma outra coisa, porque assim, qual que é o ciclo do abuso? Explosão, arrependimento, lua de mel.
Então, o cara explode, depois ele vem com aquele papo que, nossa, olha, isso não vai... chocolate, flor, Exatamente. tá tudo lindo. Aí vai para a lua de mel. E aí, o que acontece? Uma pessoa que ela já não teve amor, que ela se sente a pior das pessoas, que ela se sente desvalorizada, e por isso que é tão enlouquecedor. Porque, assim, às vezes a pessoa tem um momento que é muito bom com ela. Na e lua ela de mel. E ela se apega a esse aquele momento. Não, mas ele é tão bom quando tá tudo bem, né? Entendeu? Na lua Então, de assim, mel, né? exato. E por isso que é tão difícil. E aí, para ela é tão bom aquilo, é uma coisa que nutre tanto ela, que embora seja uma migalha, mas assim, não, mas olha, mas Tem ele uma faz parte isso, boa, tem essa parte boa. E aquilo que ela sentiu, aquela segurança que ela sentiu, aquela nutrição de amor que ela sentiu, invalida tudo que ele aquilo que ela fez, passou. entendeu? Sim. E por isso que é uma coisa que a pessoa... E é fácil, porque quem tá de fora fala, imagina, pelo amor de Deus. Não, bateu, tem que apoiar mesmo. Não é Sim. assim? Mulher de malandro. Mulher de malandro. Só que, sim. gente, é muito mais profundo. É muito, muito É difícil. muito mais Porque profundo. tem as crenças dela ativadas. Então, só voltando um pouquinho, a Zuleide falou do debate socrático, o questionamento socrático, né? É uma técnica que a gente usa na terapia cognitivo-comportamental, que é pra gente ajudar o paciente a trabalhar com os pensamentos disfuncionais, né? Que são esses pensamentos disfuncionais? Quando ela vem e fala assim, não, mas, por exemplo, né? Mas ele é tão bom aqui, e ela esquece de tudo aquilo que Sim. passou. Então, é isso que ela fala, tá, é tão bom aqui, mas você não tá vendo outra parte. Então, é um debate onde a pessoa mesmo Sim. vai fazer uma conversa com ela mesma. Sim. Não tá louca lá conversando sozinha, né? Não, Mas, tipo assim, né? Uma reflexão. Sim. Por exemplo, a gente trabalha muito com medos, então, para a pessoa ver evidências, né? Isso acontece sempre. Então, assim, Sim. a gente vê também custo-benefício, tudo. Então, a pessoa, tudo ali, isso é Sim. que a gente trabalha no debate socrático, né? Sim. Com o paciente, que a gente falou, e aí, às vezes, a pessoa, tipo, É, mas o que não, é isso isso? é verdade. Pra gente que é da TCC É que a e é gente tá- psicóloga, é fácil, né? Alinhar, É Mas pra quem, né? verdade. Não. Para as É pessoas que verdade. estão vendo, né? É verdade. E aí, assim, e por isso que acontece? Como que eu trabalho, né, com essas pessoas, assim, o que eu tento mostrar para elas? Primeiro que é uma coisa muito devagar, porque tem uma outra coisa. Se você tenta, mesmo porque não é fácil a pessoa se deparar com, imaginar que o parceiro dela seja uma pessoa que né, enfim, que às vezes até intencionalmente faz coisas que a prejudicam muito. Então, assim, a primeira coisa, acho que é tentar mostrar isso para a pessoa de uma maneira que você mostre, mas que você fortaleça ela. É, porque é isso que eu ia falar. A pessoa fica muito destruída, que ela fala, gente, como que eu não percebi isso? Mas Como que eu permito, quando ela entende, né? Sim. Como que eu permiti isso Sim. na minha vida inteira, né? E aí você tem que fortalecer. E aí, então é um paralelo. E esse fortalecimento, geralmente é como? Sempre tentando mostrar para as pessoas, eu sou um fracasso, eu não consigo nada. Tá, mas assim, o que é ser fracassado para você? Para você, o que é ser uma pessoa fracassada? Aí, de repente, ela fala assim, é uma pessoa que não faz nada, que dorme o dia inteiro, que não tem nada, tal. Mas você e, assim? e você, assim? Aí a pessoa, não. Então é esse trabalho que a gente começa a tentar mostrar para a pessoa, para ela ir e se fortalecendo, como também, sabe, voltar a tentar fazer coisas por ela, do que ela gosta, do que é importante para ela, de buscar rede de apoio, porque quanto mais ela tiver pessoas em torno dela, mais ela vai conseguir entender e se apoiar. Sim. Né? Mas, gente, claro que isso não é uma coisa simples. Não é rápido. Não é rápido. Não é um processo, foi na terapia, resolveu, Não. Porque cada um tem seu momento. Cada um também. tem seu momento. E assim, e a gente como psicólogo, acho que vocês também passam por isso, também tem que trabalhar a nossa impotência. Porque Verdade. tem vezes Isso é que difícil. assim, que a pessoa está num caminho que você fala, nossa, tá indo. Aí quando vai ver, cede tudo de novo Exato. E assim, a vaca vai pro brejo. sabe? E é Eu uma sei. situação que é difícil, mas que ao mesmo tempo a gente tem que entender. Não é o meu momento, não sou eu. É o dela. E às vezes até foge da terapia. Só que às vezes até o fugir da terapia pode ser também um processo onde daqui a pouco passe um tempo e ela vai... Porque naquele momento ela não está conseguindo Ela não lidar tava com pronta. aquilo. Exatamente. Ela não tem aquela estrutura, Zuleide. Eu fico pensando também uma coisa, né? A gente está falando, por exemplo, de relacionamentos. E existem
maridos ou esposas que podem sabotar essa terapia também, né? Ah, Então, sem dúvida. né? Que mais tem? Por isso que tem que ser de uma forma muito sutil. Perfeito. Tem que ser de uma forma muito sutil, porque senão, claro, se você for de uma maneira mais assim, mais incisiva, mesmo porque ela tem que perceber isso, não sou eu que tenho que falar para ela, né? A gente fala de uma outra forma, a gente fala de uma forma que ela perceba, ela Sim. por ela. Você Né? vai conduzindo. Exatamente. Mostrando os fatos realmente, fazer Exatamente. ela pensar sobre aquilo que está acontecendo. Mas tem que ser com muita cautela, com muita delicadeza, porque senão, de fato, a primeira coisa é... Se esse parceiro perceber minimamente o que está acontecendo, essa mudança, a primeira coisa, tchau, Ele retira. tira da terapia. A primeira coisa, retira. Então, assim, tem que ser muito... Por isso que eu falo que tem que fortalecer a pessoa para ela já começar a ter minimamente um entendimento de quem ela é, para como é uma situação. Por exemplo, tem muitas pacientes, como eu já trabalho com isso e é um imã para mim, então eu estudo e eu gosto, então termina sendo uma coisa muito assim. Então, por exemplo, tem pacientes que, claro, que chega lá, começa a falar, você já fala, você pensa, né? Fala, nossa, coitada, total abusivo, total abusivo. Mas, obviamente, que às vezes você leva um ano em terapia e você não vai falar que a pessoa é abusiva. Você vai fortalecer, você vai mostrar. Então, ela por ela, tem pessoas que até falam assim, nossa, ele é narcisista, né? E é uma coisa difícil, Zuleide, quando a própria pessoa se percebe uma narcisista ou um narcisista, né? Com uma personalidade... Não, às vezes não é um transtorno de personalidade, perdão, mas com um traço. Traços. Entendeu? Com um traço e vai percebendo e vai caindo essa ficha e ela fica um pouco confusa com aquilo, né? Ela começa a se perceber abusiva muitas vezes, né? Olha, ela questiona pra gente, né? Será que você acha que esse comportamento está sendo abusivo? E a gente fica um pouco... a gente dá essa resposta direto para o paciente, né? Vamos comparar com relações saudáveis. Como que você vê, né? Comparado a relações saudáveis que você conheceu, você acha que esse comportamento está sendo abusivo? Eu atendo bastante homens e eu percebo isso, que eles podem chegar nesse processo, cai a ficha, é um choque, muitas vezes, né, Zuleide? E eu acho que... eles não percebem que estão sendo abusadores. Porque isso quando não percebem, quando não é um relacionamento intencional. Não estou sendo intencionalmente manipulador. Mesmo. É inconsciente. E aí você... Muitas vezes eu já vi, tipo, de pegar padrões, e aí você vai ver a infância, e vem uma relação dos pais, e aí que houve muitos repete. abusos. E aí tem uma repetição. Repete. Até colocando isso também, assim, sabe, Zuleide, porque para os nossos espectadores aí, de que o narcisista, ou a pessoa que tem traços, ele nem sempre é um vilão. Sim, ele muitas vezes sofre, né? Eu queria deixar essa dimensão. Você sente assim também? Sem dúvida. Eles sofrem muito, né? Muito. É que como o ego é muito fragilizado, então eles têm uma capa. Exatamente. Eles têm uma capa. Eles precisam se sentir Controlar melhores, controlar. Eles precisam, né? Mas isso não... É por isso que eu sempre falo, assim, tem dor dos dois lados. Geralmente, tá? Geralmente são de famílias muito disfuncionais. Sim. Geralmente. Então, assim, tem dor dos dois lados. Agora, claro, que no sentido, vamos pensar, de uma pessoa mais narcisista, com traços mais fortes narcisista, é porque aquela que está na submissão é a que sofre. No sentido, ela sofre o assédio, o abuso, ela vai minando, ela vai deixando de conviver com as pessoas, ela vai deixando, às vezes tem uma profissão onde elas se davam super bem e ficam minadas, aonde eles tiram a autonomia, porque assim, quanto mais dependente que você for minha psicológica e financeiramente, eu vou ter ali aquele suprimento para o resto da minha vida, né? Que é aquelas necessidades que eu tenho de me sentir melhor, de me sentir poderoso, de me sentir... Então, eu quero pessoas submissas para que me deem isso, que me coloquem lá em cima, porque se elas me veem como o salvador da vida delas, a pessoa que não pode ficar sem ela, para um narcisista, ele precisa do ego inflado dele. Ele se alimenta. Ele se alimenta disso. Agora, que existe sofrimento, sim. Existe. A gente está falando de narcisista, mas só para a gente, para os
telespectadores entender que não, né, não são só os narcisistas, assim, né, que são abusadores, parece que a gente só tá falando deles, mas assim, existem outros transtornos, também transtorno borderline, também são muito manipuladores, às vezes um transtorno de bipolaridade também, que tem muitas questões também, né, de impulsividade, de a oscilação de humor, né, que também acaba adoecendo, né, a relação, sendo tóxico para as pessoas que estão próximas. Então, geralmente, as patologias são as que mais adoecem as relações. Sim, sem né? dúvida. Então, assim, não sem necessariamente dúvida. só. É que a gente acabou focando muito mais no narcisista. Mas para entender, quem não entende vai falar, nossa, é o narcisista, né? E realmente, às vezes, não é um transtorno. Às vezes, são só traços, né? Porque precisa de vários traços para poder fechar um diagnóstico, né? Um critério para ser um transtorno de personalidade. Quando a gente fala do narcisista, é aquele, vamos dizer assim, aquele nível hard, né? É aquela coisa... onde só eu existo, o outro não é nada. Eu já atendi narcisista. E assim, eu que importo. Mas o outro tá sofrendo, vai morrer. E o narcisista fala com toda essa... Não, tudo bem. Exatamente. Não tô nem aí pra ele. O que importa sou eu. Exatamente. É assim mesmo. Então, agora, realmente, assim, a questão das relações, eu acho assim, que na maioria das vezes, né, todas essas relações, quem faz o abuso sofre também muito. Sim. Geralmente teve uma estrutura disfuncional. Então, assim, a gente não está falando para colocar a pessoa como um vilã. Sim, né? Sim. Mas para quem está conectada a esse tipo de pessoa, entender que o problema não é ela. Sim. Não é ela. E ela se... Ela vai entender por que ela permite isso. Exatamente. Mas que o problema não é ela. Porque aí ela tem outras questões dela que permite tudo isso, né? Exatamente. E aí, assim, tem uma coisa que eu acho que é triste, assim, que as pessoas que já tem um nível de... tem um transtorno de personalidade mesmo, elas não chegam no consultório. Não. Né? Então, por exemplo, narcisista em consultório é muito difícil. Eu já atendi 2 e assim, eles ficam... Não, 3, na verdade. Ficam 4 sessões e não conseguem. Eles não conseguem vincular, eles não conseguem fazer a terapia. Então, assim, é mais difícil a gente ter acesso a esse abusador. Sim. Entendeu? Então, a gente pega os casos, assim, das pessoas que são menos assim. Os outros transtornos já aparecem, né? Já vem um pouco mais. Borderline, bipolaridade. Porque como eu atendo muito criança, né? Então, assim, a gente está falando da questão mais adulto, adolescente, mas eu percebo também essas relações abusivas na infância, né? Porque, assim, tenho bastante criança que tem pai e mãe, e assim, né? Principalmente mais as mães, que são as mais loucas, gente, coitadas. Muitas mães borderlines e com bipolaridade. E essas crianças sofrem. Nossa. Muito. Porque tem uma instabilidade muito grande, Porque né? tem uma instabilidade muito grande. E principalmente filhos de pais separados, quando é border, a mãe é muito manipuladora, a criança fica no meio de tudo isso. Então, é muito complicado, né? Então, a gente vê essas relações em todas as fases da vida, né, Marcos? Isso é uma coisa que a gente queria... E eu acho que numa proporção diferente. Eu não sei se você vê que na adolescência, como se atende adolescente e adulto, vem de uma forma diferente do que vem com o adulto, ou não? Ou você acha que tem relações abusivas diferentes para cada fase? Porque, claro, a relação que uma criança sofre é diferente do que o adulto sofre, né? Mas... eu acho que a diferença é essa. É a diferença no sentido assim, porque o abuso ele vai existir, como você falou, né? Uma mãe mais abusiva, uma mãe até com transtorno de borderline, que é um transtorno onde a pessoa sofre muitíssimo, muito. Então, assim, claro que ela vai gerar nesse filho, seja criança, adolescente ou adulto, questões muito difíceis, né? Porque, claro que diante da fase, por exemplo, quando é criança, ela tem todo o domínio. Às vezes é aquela situação que depende do humor dela, às vezes vai deixar a criança ir para um lugar, não vou do nada. Então, assim, é uma situação que vai, né, vai causar alguma situação, algum dano para a criança, assim como adolescente e assim também como adulto. Então, acho que muda no sentido, assim, da fase mesmo, né? Porque o adulto vai agir de uma maneira, o adolescente tem uma capacidade... Por causa da compreensão mesmo. Da compreensão, né? Mas, assim, essas questões, quando a pessoa tem mais essa questão abusiva, ela é abusiva, é uma forma dela, né? É uma forma dela ser mesmo. É uma forma. Dela se manifestar no mundo. Eu acho que é uma forma de
ou o que ela aprendeu, né? Talvez não é que ela, eu acho assim, não é, porque assim, se a gente colocar como um transtorno narcisista, é a forma dela, ela não vai mudar, é a forma dela. Agora, se você pega uma pessoa com questões mais abusivas, às vezes não é a forma dela, ela aprendeu a ser daquele jeito, falou, repetição é de repetição, padrões, né? e ela encontrou pessoas que também validaram aquele comportamento que não é bom. Sim. Perfeito. Então, assim, e aí quando é aquela ela... questão do par complementar. Pegou uma Exato. pessoa que é mais submissa, que aceita aquilo, Exato. e aí deu tudo certo. Exato. Casou e continua aquele Mas, às padrãozinho. vezes, mesmo uma pessoa com um padrão um pouco mais abusivo, mas se ela tá com uma outra pessoa que não permite, que começa a mostrar Ela pra muda. ela muda. Sim. Perfeito. Ela Faz muda. sentido. Entendeu? E tem um autor norte-americano, agora não estou me recordando o nome dele, mas que eu lembro que ele falava assim, o comportamento manipulador do borderline, ele é um comportamento adaptativo, né, que ele teve na infância, ele foi construindo, porque provavelmente ele foi crescendo numa família disfuncional, em que a manipulação acontecia para ele conseguir as coisas básicas. Sim. Né? Porque sobrevivência. Eles são muito carentes, Sobrevivência. eles são muito carentes da parte emocional. Da parte emocional. Né? E o critério que define mesmo é uma questão da dependência emocional, Então, né? Nessa questão dos borders, né? Então entra nesse vazio e esse comportamento manipulador, numa fase da vida, num ciclo, na infância ele precisava ser assim para sobreviver. Só que quando ele entra no mundo adulto, o mundo adulto vai ser diferente, né? Do jovem adulto, né? Sei lá, com 20 e poucos anos, tal, começando a ter um pouco mais de independência. E esse comportamento manipulador, de repente, ele ficou disfuncional ali dentro, né? Então, então muitas vezes ele está desadaptado, né, Zuleide? Sim. Eu acho que assim, é bem difícil, né? O border também é uma questão bem difícil, delicada, mas que realmente a pessoa ali, ela se formou de uma forma e que onde teve muito desamparo, né? Onde teve onde ela realmente passa a ter muita dúvida de do valor dela, né? Da aceitação e tudo mais. Então, assim, é difícil, mas assim, acho que se a gente for ver, no normal, todas as pessoas, a gente tem padrões. Sim. Todo mundo tem padrão, todo mundo tem padrão disfuncional. Todo mundo, e por isso que tem alguma crença ativada. Exatamente, aí, não tem como. Sim. E por isso que é tão importante a terapia. Eu falo que eu sou super suspeita a falar, porque eu sou também psicóloga, mas eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Sim. Porque as pessoas têm uma ideia, não tô louca, não tenho problema. E eu sempre falo assim, não é questão de não ter problema. Pra que o problema, conhecer, entender os seus padrões. Problema, a gente vai morrer tendo problema. Sim. Ninguém vai curar seus problemas em terapia. O que vai acontecer é você aprender a lidar com eles de uma maneira emocionalmente equilibrada. E por isso que é importante a terapia. Agora, assim, não é porque você pode até ter resolvido uma questão, mas virão outras. Sim. Porque a gente é humano, porque ninguém veio com manual, pai e mãe não tem manual. Nós psicólogos, viu, gente? Nós também temos problemas. E um monte. Isso é muito interessante, gente, porque assim, as pessoas, é engraçado. Acham que a gente não tem. Não, acha assim, nossa, você deve, nossa, é tão assim, né? Você, parece que você é tão tranquila, assim. Mas já aconteceu isso com você? É muito engraçado. Nossa, doutora, você não deve saber isso, porque eu acho que você não deve passar por isso. Eles falam isso. Não deve saber. Eu até brinco, acho que os psicólogos são os piores. Eu acho que eles são os que mais estão em contato com eles mesmos e acho que se brincar sofrem mais do que todo mundo. Zuleide, eu tenho certeza que tem um monte de psicólogo que vai ouvir nosso programa, que deve estar ouvindo agora e deve estar rindo com a gente aqui, né? Mas porque é super verdadeiro. É verdadeiro, gente. Eu acho que a pessoa para estar no campo da psicologia é porque ela já é uma pessoa muito sensível e ela já é uma pessoa que questionou muito as questões dela. Sim. Perfeito. Entendeu? Então, acho que... E as pessoas têm essa ideia que eu falo que se fosse assim, cardiologista não morria de coração, né? Exato. Porque não é porque Dentista você é psicólogo... não tinha carne, né? Não é porque você é psicólogo que você tem todas... não, sou imune ao problema, não tenho problema nenhum. É até engraçado, né? Tem amigo da minha filha que fala assim pra ela, deve ser tão legal ser mãe de psicólogo, ser filha de psicóloga. Ela fala, Deus me livre, nossa, minha mãe vive me analisando, vive me enchendo o saco. Os familiares sofrem, né? Os familiares sofrem, exatamente. Não tem nada a ver, gente. A gente é humano do mesmo jeito. Da mesma maneira. Da mesma maneira. Tem
Fala, nossa, tem tantas coisas aí, imagina, Tem bobagem. coisa, às vezes eu falo pra gente, aqui eu sou mãe, Claro! não sou psicóloga. Em casa eu sou mãe, esquece, né? Exato. Uma mãe com defeitos, que tem um monte de Sim, problema, Sim, né? Porque eu também tenho crenças, eu também claro, tenho, né? todo mundo Com tem. Um certeza. padrão, Super natural. família, Exato. né? Repito padrões, tudo Exato. igual. Tudo que a gente falou aqui, a gente também tem. Tudo igual, assim, e a história, né? A teoria a gente sabe, a gente estuda e tudo mais, só que assim, teoria é teoria. Prática, as pessoas são muito diferentes, Sim, as pessoas, muito. cada uma tem uma forma de se enxergar, de internalizar o mundo, teve uma visão de mundo. Então, assim, por isso que é legal e é tão bonito, né? Sim. É justamente essa diversidade, Exato. né? Zuleide, e você escolheu esse tema super sensível, a gente estava falando da sensibilidade do terapeuta, que muitas dessas pessoas que passam pelas relações abusivas acabam não sentindo empatia nessa rede de apoio que falta para elas, né? O terapeuta, você tem alguma questão, um método, né? Assim, a gente sabe que você segue a linha da terapia cognitiva, mas tem algum tipo de abordagem, por exemplo, uma programação específica, quando é uma relação de abuso específica, de relacionamento, por exemplo? Você falou, eu vou devagarzinho, aos poucos, explorando aquela relação. Mas na sua relação com o paciente, algo muda nesse sentido? Tipo uns 12 passos, vamos dizer Exatamente, assim. como se uns fosse 12 passos. um degrau. O 12 passos, Entendi. gente, é um método que Pra- usam pra- para drogadição, para alcoólatras Entendi. Existe o padrão porque, às vezes, a pessoa pode estar realmente deprimida porque está numa relação abusiva, por exemplo. Sim. Ela tem uma consequência de um outro... Você sabe se existe um Transtorno. protocolo, Sim, assim, para sim. isso, para pessoa, para você seguir, para poder ajudar nessa relação abusiva, não. para a pessoa sair disso, para a pessoa Sim, recomeçar? sim. Por isso que eu falo que a primeira coisa, por mais que a gente perceba, você não vai atacar o problema do abuso. Por exemplo, a pessoa geralmente, quando ela passa por uma situação dessa, quando ela chega para você, ela já está destruída. Sim, Então, muito. Ela já está destruída. Então, ela já está com ansiedade Infelizmente. lá no alto, ela já está Depressiva. deprimida. Então, obviamente, você vai começar a fazer esse diagnóstico clínico do que é e você vai por etapas, no sentido assim, o que eu preciso ver primeiro? Parte comportamental. Essa pessoa melhorar a parte tá, comportamental. sabe, essa pessoa está deprimida. Eu tenho que cuidar da depressão parte, dela. ou seja, ela chegou no teu consultório com uma queixa de depressão. Exato. E ela nem sabe. às Ela vezes, a relação ela não abusiva. sabe. É por isso que eu falo que às vezes a pessoa já, na primeira consulta, ela fala da situação dela e a gente que trabalha e convive com isso, então assim, você já tem uma ideia, né? Claro, não é num sentido, nossa, já dando diagnóstico, No não é discurso isso. dela você já percebe, mas ela Mas não... você percebe, entendeu? Aí, de repente, você percebe. Como que é a tua... Por quê? Porque quando a pessoa chega pra gente, pra mim, eu tento fazer uma anamnese de tudo, né? Então, assim, como que é a tua vida, como que são suas relações, como que é teu casamento, caso seja casada, como que é no trabalho, como é com teus filhos. E ali a pessoa vai te dando um panorama. Então, muitas vezes você vai percebendo que o que está adoecendo aquela pessoa, às vezes é aquela relação. Sim. Mas só que a pessoa já está extremamente deprimida, extremamente ansiosa. Então, assim, então eu preciso cuidar dessa depressão. Eu preciso entender, ou a ansiedade, se for uma questão de ansiedade. E aí, depois, você está tratando isso? É o que eu Aí faço depois também. você Você vai vai para o que você já é. sabe o que é. Olha a Porque a pessoa importância. depressiva também, ela não vai nem conseguir pensar sobre essas questões. Não, Ela tem claro que se não, fortalecer. claro Ela que não tem não. força Não. suficiente Sim, para não tem. enfrentar. Pelo contrário, aí você vai piorar. Vai Perfeito. piorar. Você Então, não vai ajudar. A gente está falando aqui, né, da importância do diagnóstico, né? Olha como é Sim. um diagnóstico preciso de... acho que faz muita diferença, né, Zuleide? Não sei quanto tempo você está aí de experiência. 11 anos. 11 anos, entendeu? Então, olha como é específico o diagnóstico, como ele é delicado e como ele tem que ser preciso nesse sentido, Sim. na leitura fundamental, né? Sim. Então, a gente isso é tem que importantíssimo. ter essa leitura para você ter um norte. Perfeito. Né? E aí, claro, você tem esse norte, aí você vai pegar, no caso a gente que é da TCC, aí a gente vai buscar, diante do que a gente viu, trazer técnicas, Sim. né, situações, de todas as técnicas que tem a TCC, que ela disponibiliza para a gente dá para essa pessoa, pede para fazer lição de casa, conversa com ela em consultório, e aí a gente vai trilhando o caminho, né? Zuleide, e a questão da dependência emocional? Tanto em relações com casais quanto com pais e filhos, né? Você vê bastante como que é e como isso entra dentro dessa questão do abuso.
É uma coisa mega complicada. Por quê? Geralmente mantém justamente por essa dependência. Tem vezes que é questão de dependência financeira. Mas, por exemplo, sim. eu já atendi mulheres super bem-sucedidas que apanhavam. E ela não sai desse relacionamento. E aí, o que acontece? Já saiu, assim, já tive casos que saiu e tive casos que não, tá? Perfeito. Mas assim, aí o que acontece? E aí aquela situação, depois que a pessoa já entende tudo que está acontecendo, tal, é aquela situação. Eu sei do quanto me faz mal, mas é uma coisa que parece que eu não consigo me libertar. E aí é onde a gente sempre trabalha, e assim, eu sempre vou mostrando que isso, eu sempre falo o seguinte, essa questão, esse medo, essa coisa que você tem da dependência emocional, não é exatamente pelo fulano. Ele te ativa, mas é uma crença que você já tem de sempre. Sim. De desvalor, de desamparo. Exatamente. Então, assim, ele, na verdade, pode ser uma situação, por exemplo, vamos pegar assim uma criança que ela se viu invisível. A gente sabe que pai e mãe não vai colocar culpa, mas assim, as janelas do mundo pra gente, quando a gente é criança, é pai e mãe. Sim. Se a gente tem uma relação com os pais ou cuidadores, onde a gente não esteve nutrida emocionalmente, onde a gente não teve, não se sentiu vista. Não teve o mínimo, você não teve o mínimo emocional de estrutura. Para a criança, ela não vai pensar desse jeito, porque ela não tem cognição para pensar dessa forma, mas ela sente. Ela sente. E aí vai ficar para ela um sentido assim, bom, se eles que são meus pais não me veem, quem vai me ver? É porque eu devo ser ruim. É porque eu não sou boa, é porque eu não tenho nada para oferecer para ninguém. E aí é onde começam as crenças, né? Só que essas crenças, ela começa a te contar uma história que o teu cérebro cada vez mais vai acreditando nelas. Porque meio que cada situação que vai acontecendo parecida, um amiguinho ali depois convidou todo mundo para ir para a escola, para uma festinha e não me convidou. Então, assim, vai se sobrepondo aquela crença de que eu não sou legal, de que eu não sou boa. Aí, muitas vezes, a pessoa se desenvolve de uma forma onde ela vai ter que, de alguma maneira, sanar isso. Então, o que ela pode desenvolver? Uma personalidade, assim, eu vou ser a boazinha. Sim, a gente, eu vou fazer chama tudo. Na TCC de... os tipos de enfrentamento dessa crença, Sim. né? Ou a gente compensa, ou a gente mantém, ou a gente evita essa crença. Sim. Né? Então, às vezes, eu mantenho, então aí eu vou continuar tendo relacionamento com alguém que não me enxerga. Exato. Né? Ou às vezes a crença foi muito ruim para mim, aí eu não quero esse tipo de pessoa, então eu me afasto Sim. e me fortaleço de uma outra forma. Sim. Ou eu compenso, então se eles não me enxergam, me achavam lixo, então eu sou a bam. Então é isso, a gente faz esses 3 tipos de estilos de enfrentamento sobre essa crença e aí, que foi internalizada. E aí, na questão emocional... cada um faz não necessariamente mantém a crença, cada um é de um jeito. E aí, né? pensando na questão emocional, uma pessoa dessa, ela tá tão esvaziada, esvaziada de amor, que assim, qualquer migalha, ela vai se apegar. Então, assim, aquela pessoa que tá com ela mesmo maltratando, mas que de alguma maneira... de alguma forma, mostra para ela que, olha, é a mim que você tem, sou eu que estou com você, ninguém mais vai te apoiar. A pessoa passa a ter uma dependência que ela acredita que é aquilo mesmo. Que ela não vive sem. Que ela não vive sem. E as pessoas ao redor? Amigos, parentes, irmãos, como essas pessoas, o que elas devem fazer, como elas devem apoiar? Então, muitos nem sabem, né, o que passa dentro de muitos nem sabem, mas os que sabem, eu acredito assim, principalmente não julgar, porque assim, tem muitas pessoas que falam, não, merece mesmo. Ou muitos também não querem interferir. Exatamente. Então, assim, eu acho que as pessoas podem ajudar no sentido, assim, de tentar mostrar assim, olha, eu tô com você. Sim.
sabe? Não é aquela coisa de, não, larga ele, não adianta, não. A sua decisão, eu tô aqui. Ou talvez eu, né, não tô aqui para decidir, mas eu tô... E é o que eu falo também para os meus pacientes, principalmente adultos, né? Eu não tô aqui para decidir se a pessoa vai separar ou não. Sim. A gente mostra os fatos e eu tô aqui com você. Ah, tá bom. Você quer continuar nesse relacionamento? Tá bom, mas então eu vou te fortalecer para você não quer? Então, Sim, exatamente. então é isso, e é isso, ser parceiro. Exato. Então, acho que assim, que é aquela questão do não julgamento, de tentar mostrar ali como família, de repente, apoio, sabe? De estar ali mesmo, da pessoa perceber esse apoio mesmo. Sim. Agora, o grande problema é que às vezes essa pessoa não tem mesmo apoio. Às vezes ela já está numa relação dessa porque ela já não teve. É verdade. Ela acaba ficando muito isolada. Por isso que é tão difícil, gente. Sim. Por isso que a gente vê essas situações. Assim, outro dia eu vi na televisão essas coisas horríveis que acontecem aí todo dia. E acho que a pessoa tinha batido na esposa, tal. E acho que ela denunciou. Só que na hora que chegaram para pegar a pessoa, a polícia chegou, ela começou a ajoelhar no pé dele, chorando desesperadamente e não queria que levasse. Entendi. Então, assim, para quem vê de fora, geralmente, o que fala? Julga. Mas não entende tudo ali. Geralmente fala, não, nossa, tem que apanhar mesmo, tem que morrer. Geralmente é isso que fala, né? Às vezes, em umas postagens, a gente vê os comentários, né? Ela foi uma escolha da pessoa. Não, gente. Assim, é muito mais profundo. É muito mais profundo. E é muito mais solitário. Porque, assim, a pessoa, ela já aceita isso. Porque ela já teve uma falta muito grande. Tipo, se ele for preso, e aí? Né? O que vai ser de mim? Exato. Ruim com ele, pior sem ele. Exato. Essa é a frase que a gente mais ouve. Ruim com ele, pior sem ele. E tem muitos parceiros aí que chantageiam a parceira, né? Assim, de uma certa maneira, se você for, eu não vou te deixar nada. Se você for embora, eu vou ficar com os filhos. Sim. Tem as questões de alienação parental. Sim. E uma outra coisa que eu acho que é legal também a gente pontuar é que, assim, a gente está falando de uma relação que é explicitamente abusiva. Essa é mais fácil. Tem umas mais sutis, que são só... Agora, tem muitas que elas são tão silenciosas que ela faz o estrago do mesmo jeito. Sim. Só que é de uma maneira muito silenciosa, assim. É aquela situação, pensando numa relação homem-mulher. É aquela situação que a pessoa... Ele é legal, ele é bom, né? Mas, ao mesmo tempo, o tempo inteiro tem um controle. O tempo inteiro quer saber com quem tá, para onde vai. Eu tenho que avisar. Cuida da roupa que tá usando. Cuida da roupa que tá usando. Cuida, às vezes, por exemplo, aquele amigo, aquela amiga sua, acho que não é legal. E aí, a pessoa, sem perceber, ela passa a viver de uma forma... que assim, ela fica em alerta. Às vezes a pessoa... E por isso que é mais difícil. Porque quando o cara é explosivo, quando ele bate... É mais fácil de perceber. É mais fácil de perceber. Agora, quando a pessoa, de repente, ela começa a perceber que ela tá deixando de ser quem ela era, mas ela nem sabe como. Ela nem sabe como. Ela sente que tem algo errado, mas ela não sabe o quê. Porque é uma pessoa normal, que trata bem, que é legal, que tem um relacionamento bom, mas que ao mesmo tempo, às vezes implica com pequenas coisas, às vezes uma fala já é motivo para uma discussão, às vezes é aquela coisa mesmo de ficar ali, sabe, policiando, monitorando. Um controle. Um controle. Excessivo. Um controle excessivo. Isso também mina. Isso também desgasta. Perfeito. É muito delicado quando esses casos são sutis, né, Zuleide? Muito mais. O controle e o afastamento. Eu não quero que você vá visitar a sua irmã, porque a sua irmã é uma pessoa que tem esse jeito muito fácil. Né? Então, sua irmã só coloca coisa na sua cabeça. Exato. Você acha que de repente nem gostam de você. Exato. Então, acho que tem todo esse ponto, né? Sim. A gente está chegando aqui para o final do programa, Zuleide. A gente queria deixar um espaço para você fazer algum comentário, né? Assim, um espaço livre para você falar aí, antes de encerrarmos. Legal.
Então, gente, em Dê uma primeiro mensagem lugar... para os nossos... Bom, em primeiro lugar, assim, para vocês, né? Eu gostei muito de estar participando aqui. Obrigada. Obrigada a né, pelo você convite. pela E a gente que presença, agradece a por sua ter presença super boa, né, isso, Renata? por Que ter ela Então, ilustrou compartilhado aqui toda essa sua experiência, Então, né, no consultório. Então, tô feliz, né, de estar aqui, da gente ter feito esse bate-papo, foi muito gostoso. Me senti Passa tão super à rápido, vontade, né? passa super rápido, né? E pro pessoal que está assistindo a gente, falar, né, que as relações estão aí, infelizmente, são muitas vezes difíceis, sim, mas que quem estiver passando por isso, né, quem de repente assistir esse podcast e falar, nossa, eu compartilho isso porque eu vivo isso, então assim, nada está perdido, é difícil, Ajuda, né? não é complicado assim, eu sei que precisa de uma sustentação, mas é muito importante você buscar uma ajuda terapêutica. Eu sei que tem muitas pessoas que às vezes financeiramente não conseguem, mas ainda assim você pode ter outras formas, seja numa igreja de buscar apoio em grupos, seja até numa questão pública eu sei que demora o SUS, mas às vezes você indo para uma fila vai demorar mais uma hora, vai chegar a tua vez. Então, assim, não acredite que você não pode, não acredite que você não consegue sair dessa. Porque, às vezes, quem está com você faz você acreditar nisso, mas isso não é verdade. Então, assim, busca ajuda, que você está aí para viver tua vida feliz, para você ser plena, para você viver o teu melhor. E é isso. Zuleide, a gente queria que você deixasse qual que é o teu contato. Isso, suas redes sociais, para quem quiser te contatar, quem quiser te procurar. Tá. A minha rede social é Zuleide Ordônio. Gente, você sabe que eu... Não sabe. Então, depois a gente vai colocar aqui. Depois a gente na edição vai colocar então coloca nas minhas redes sociais, da que eu até preciso voltar para as minhas redes sociais, que eu tô meio afastada delas. Sim. E aí eu atendo aqui em Alphaville, de forma presencial e online também. Perfeito. Né? Atendo no Edifício Office. Perfeito. E eu acho que é isso, gente. Não sei onde é. Todos atendemos tudo no mesmo lugar. Exatamente. Na mesma clínica. E é isso, gente. Podem entrar em contato com a Zuleide. Então, a gente vai deixar vocês entrando Eu acho que é Zuleide Ordônio psicóloga, mas eu não tenho certeza. Depois eu passo. Ou entre em contato com a gente repassa para a Zuleide também. Quem quiser pode mandar mensagem aqui para o Boop Talks que a gente manda também. A gente manda também, qualquer dúvida. Bom, pessoal, é isso. Agradecer aqui a Renata, minha companheira de bancada, e a Zuleide, que foi um programa muito bom. Zuleide, achamos muito legal. Próximo programa tem mais. E fiquem espertos aí nas nossas redes. Estamos no TikTok, estamos no Instagram, estamos no YouTube também, com o programa integral. Assistam a gente. Um abraço a todos. Abraço. Legal.